As pessoas falam de amor à primeira vista. Eu lembro do segundo encontro com ele, no café na Martins Fontes. Ele disse que eu era o mais antigo amigo de infância, o mais novo amigo de infância, né? O Zé Márcio é o meu mais novo amigo de infância. Mas foi ótimo e vou ler com prazer o livro. Como eles disseram, é uma figura apaixonante, você fica absolutamente pregado pela figura dele, é sensacional. E o livro é merecidíssimo, né? Com certeza, Zé Márcio merece demais, mas você também é fundamental nesse processo. Cada autor é fundamental, tem uma história com ele importante. E eu acho que o livro capta, né? Cada um conseguiu, da sua forma, expressar esse mosaico de sentimentos que todos nutrimos pelo Zé, pela essa grande figura que é o Zé Márcio. Parabéns, Zé! Parabéns! Queridão. Quer que eu falo? Um evento histórico. Não para mim, não para mim. Pelas pessoas e pelo livro, um evento histórico. E você também me ajudou muito. Bom, vamos dar início então aqui esse pequeno momento de celebração. Bom, na verdade a gente já vem celebrando há algum tempo. O Zé Márcio aniversariou no primeiro dia do mês. Aliás, junto com o Pécio, que está sentado ao lado dele, coincidentemente, desculpa ter revelado que é aniversário. Mas, bom, para mim é um prazer enorme ter chegado aqui nesse momento, estar com vocês todos aqui na escola, numa sala, eu acho que acabou sendo adequada, apesar das mudanças. A gente pede desculpa aí pela desorganização de última hora, mas deu tudo certo. E nós vamos fazer uma rapidíssima cerimônia, se é que dá para o pessoal Maxim, onde cada um aqui dos ilustres membros da mesa, estou até sem coragem de sentar aqui junto desses pesos pesados, mas eu peço uma breve fala de cada um, algo ao redor aí de 5 a 10 minutos, sobre, né, o homenageado, como foi esse processo, e, enfim, sintam-se livres para qualquer tipo de manifestação. Tenho certeza que vai ser super bacana. E que vamos começar com o professor emérito da escola. Se soubesse saber o que eu falei. Mas é um gosto, vai. Mas é um grande prazer estar aqui para comemorar este livro sobre o Zé Márcio, né? Quer dizer, o Zé Márcio disse que eu sou o seu professor mais insistente,
em que ele mais insistiu em assistir aulas. Eu acho que ele exagerou um pouco, né? Mas ele insiste que é isso mesmo, que ele assistiu todos os cursos possíveis e imagináveis. 30, eu fiz 30 cursos. Com 30 cursos, olha só. E aprendeu quase nada. Por falha minha, não por. Não, a falha é minha, que negócio é esse? O professor é sempre responsável por bem ensinar os seus alunos. Não, o Zé Márcio é uma figura muito particular, é um amigo muito especial meu, né? Há muitos anos. Né? Eu tenho um grande apreço por ele, né? Porque ele é uma pessoa absolutamente encantadora, né? Um pouco eclético para o meu gosto, né? Afinal, a gente deve, né, defender uma bandeira, né? Mas, enfim, o estilo dele não é bem isso, então ele defende uma bandeira, mas está disposto a defender a do outro também, né? Tudo bem, assim é que se faz a paz, dizem, né? Então, nós temos o Zé Márcio, uma figura pacífica, quer dizer, uma figura que realmente ajuda muita gente a não brigar. Porque o Zé Márcio não é de briga, ele é de paz. Isso é muito importante, né? Essa coisa de ficarmos menendo por qualquer coisa, isso realmente não vale a pena, né? Eu, quando era muito jovem, eu era um discutidor, né? Discutia cada ideia que aparecia, e se o outro dizia uma coisa que eu não concordava, eu já discordo. E aí é eu, né? Aos poucos eu aprendi que isso era uma grande bobagem e que você não deve fazer isso, né? E você deve realmente ouvir o outro, conversar com o outro, deixar que o outro fale alguma coisa e depois, se você não concordar, só se for muito necessário você discorda, senão você deixa passar, né? E acho que esse é o estilo do Zé Márcio também. Isso que eu aprendi a dizer duramente, dificilmente, porque não é minha natureza, essa é a natureza do Zé Márcio, né? Ele, como eu disse, não é de briga, ele prefere ouvir, né? E está sempre mais ou menos de acordo comigo. Até me parece aí um pouco o Fernando Henrique Cardoso, que também nunca vi um Fernando Henrique discordar de uma pessoa, muito menos de mim. Não há hipótese alguma, né? Ele vai lá levando a coisa dele, ouve tudo que a gente diz, tal, e depois ele faz o que ele bem quer, né? E pronto, né? Mas não entra em briga. É uma sabedoria isso, né? Enfim. São muitas as sabedorias que a gente pode aprender com o nosso amigo. Ele realmente é um amigo, é alguém que a gente pode contar. E eu gosto muito dele. É isso mesmo. Muito obrigado, Zé Márcio. Obrigado. Passar a palavra para o Décio Vida. Nosso prazer estar aqui com todos vocês nessa homenagem ao Zé Márcio. Bresser já definiu muito das características dele, a figura do Arado, o antipolinista, sempre disposto a ouvir. Zé Márcio que eu fascino pela inteligência. Se o sujeito for inteligente, pode pensar diferente dele, etc., mas ele escuta, ele presta atenção, ele tem um jeito de ficar amigo das pessoas extraordinário. E eu enfatizaria, assim, a amizade. Durante muito tempo tivemos um grupo em minha casa, Calípolo participava, o grupo que foi mudando ao longo do tempo, começou com filosofia da ciência, passou por marxismo, até Clarice Lispector, passou pela literatura e por aí foi. Eu conto muito da história desse grupo aqui no livro.
Mas teve episódio que mostra como amigo ao Zé Márcio. Eu sou avesso a celebrações pessoais, de qualquer espécie, nem meu aniversário eu celebro. Desculpa, mas Nem meu aniversário eu celebro. E tradicionalmente eu não publico. Eu escrevo, circulo um pouco e deixo por aí o texto, que o texto tome vida própria. Eu nunca me preocupo de mandar para publicar. Publiquei algumas coisas que alguém mandou publicar, né? Enviou para publicação e tudo mais, eu raramente tomo essa iniciativa. E um dos textos, o Zé Márcio se encantou por ele, que era um texto retórica. E quando eu fiz 50 anos, ele arrumou um jeito de editar um livro em homenagem aos meus 50 anos, à minha revelia, centrado nesse texto, um comentário sobre o texto e outras, enfim, em matérias afins, algo que me deixou muito sensibilizado, mas foi algo que é típico do Zé Márcio. É um gesto de amizade que ele faz sem pretender nada, revelia. Muito mais tarde ele me contou de onde arrumou dinheiro para financiar o livro. Mas faça uma iniciativa Posso contar, dele. não, né? Pode contar, mas e você conta. Tá. Mas eu estou contando essa história para vocês aqui, que além da personalidade cativante, da inteligência, das suas contribuições, da sua capacidade de ter um arco de conversas muito amplo, enfim, talvez um pouco mais à esquerda que eu, certamente, mas um arco, acho que é a pessoa que eu conheço com um arco de amizades e diálogo e conversa mais amplo que existe. Acho que não teve ninguém que eu conheci parecido com o Zé Márcio nessa facilidade, além de ser uma figura pessoalmente encantadora. Todo mundo sabe folclores do Zé Márcio, a lista é enorme. Eu vivi um deles, que eu conto no livro, minha viagem para o Paraguai, uma conversa com o presidente do Paraguai, ainda não eleito, mas Zé Márcio tem uma lista enorme de folclores. O mais adorável deles, para todos nós que amamos livros de ler, é alguém que tem um carro velho que já não circula e que usa o carro na sua garagem parado como depósito de livros. E na sua casa não cabe a mais. Isso diz muito do Zé Márcio. E o Zé Márcio, ainda por cima, me presenteou inúmeras vezes. A cada reunião eu ganhava um quadro. Um quadro, uma pequena obra pintada, e das suas madrugadas que ele pintava, e enfim, tido com a pintura, com os materiais e tudo mais. E eu tenho em casa uma coleção de presentes do Zé Márcio, que algum dia eu vou expor, assim, como uma homenagem especial ao Zé Márcio. Muito obrigado, Zé Márcio, pela amizade. Parabéns pelo livro. Obrigado, viu, você. Vou tentar ser breve, mas o Pécio me provocou aqui com uma história de contar com uma história folclórica do Zé Márcio. Que você comentou que ele tinha um carro cheio de livros, que não andava, mas uma vez ele tentou fazer andar esse carro e eu fui vítima disso. A gente foi para o Rio de Janeiro entrevistar o professor João Paulo Reis Veloso, ex-ministro João Paulo Reis Veloso. Qual o apelido do carro? O chamado Sapão era o carro do Zé Márcio. E a gente, assim, eu cheguei na casa do Zé Márcio que devia ser umas 11, meia-noite. A gente foi sair à 1 da manhã, que foi o tempo necessário para a gente tirar livros e jornais que estavam no banco do passageiro para que eu pudesse sentar. Eu não sentei no banco do passageiro, eu fui em cima de alguns livros ainda, Bressa. Mas aí nós paramos, acho que em Volta Redonda, se eu não me engano, uma coisa desse tipo, dormimos, e no café da manhã o Zé Márcio tinha, agora ele está mais magro, mas ele tinha uma gula igual por livros e por comida, era idêntica, né, a mesma gula. E aí o sujeito começou a retirar o café da manhã, assim, ele falava, vai lá, pega aquele melão antes que ele tire, e eu colocava o melão. A gente foi atrasando, aí nós saímos, e aí eu falei, olha, tem que andar um pouco mais rápido, a gente vai chegar atrasado. E aí o carro começou a andar 110, 120, começou a bater aquele barulho de metal, assim, eu falei, Zé Márcio, o que aconteceu? Ele falou, o Sapão não aceita desaforo, não pode passar de 80. Se passar de 80, fundiu o motor, nós descemos a Serra das Araras na Banguela. Impressionante, eu falei, vai dar para chegar. Você falou, não vai, vai. Descemos na Banguela. E aí ele encostou o carro, deixou o carro ali trancado, cheio de livro, num posto de gasolina.
tinha que tentar achar um táxi, qualquer coisa, ele foi até o ponto que tinha as vans. Pegamos a van, sentei eu e ele no fundo da van assim, e a van tinha que parar em cada ponto, Bressa. Na terceira vez que a van parou, falei, dá licença, ele saiu e sentou ao lado do motorista. A partir de aí a van não parou mais em nenhum ponto. E as pessoas faziam sinal e passava direto, passava direto. Olha, quanto você ganha por dia? Eu te dou agora isso aqui. Tá, Pois é. Fomos direto, as pessoas que tinham que pegar a van, gente que tinha que descer da van não conseguiu descer. Um absurdo. Chegamos lá para falar com o João Paulo Reis Veloso, ele falou que o avião, quem estava vindo, tinha dado um problema, obviamente. Mas avião atrasou. O avião atrasou e fizemos a entrevista. Essa foi uma das maravilhosas peripécias com o Zé Márcio. Aliás, uma boa entrevista. Uma excelente entrevista, foi uma excelente entrevista. E o Pércio também usou a expressão de um arco, e o Bresser dizendo sobre como ele dialoga com vários lados, e eu sou beneficiário e tributário disso, do Zé Márcio, mas numa condição de aluno aqui. Estou vendo Paulo, meu amigo de mais de 20 anos, que eu também conheci graças ao Zé Márcio, conheci o Pércio graças ao Zé Márcio, conheci o Bresser graças ao Zé Márcio. O Zé Márcio é essa grande esquina generosa. O Zé Márcio é uma esquina generosa, que permite pessoas se encontrarem, que permite vertentes distintas de pensamentos se encontrarem, e ela é uma esquina porque ela te abre essas várias possibilidades para você tomar o caminho que você quiser. Pode ser dentro da economia, pode ser na filosofia, pode ser na semiótica, pode ser uma amizade, pode ser na arte, pode ser onde for. O Zé Márcio é essa esquina generosa, e ele é especialmente generoso com os alunos. São gerações e gerações, como Paulo, como eu, O Paulo na mesa. que são absolutamente devedores aqui do Zé Márcio. A minha vida, a minha carreira seria completamente diferente se o Zé Márcio não tivesse aberto as portas que ele abriu para mim, as oportunidades que ele me deu. Quantas vezes ele ligava e falava assim, vamos lá, vamos na casa do Pércio. Eu achava que era mentira, vamos na casa do Bresser. Para quem estava ali estudando para passar na prova, o Pércio e o Bresser, poder ter essa conversa é uma coisa ímpar para qualquer aluno. E o Zé Márcio é isso. O Zé Márcio é esse cara que produz pupilos, mas ele não produz para guardar para ele, não. Ele fala, vai, abre porta. E então, se eu fosse pensar, é só isso. Essa generosidade que te abre muita oportunidade. E só agradecer você, Zé Márcio. Obrigado por tudo que você fez pela gente mesmo. Obrigado. Obrigado. Eu nunca conheci um economista que tenha alcançado unanimidade. Adam Smith, todo mundo concorda. Marx, Keynes, Friedman. O único que superou todos os autores foi ele. Então, nesse sentido, ele é único, muito particular. A capacidade de empatia, de se colocar no lugar dos outros, sabe? A generosidade é extraordinária. Eu era desconhecido. E ele lançou o primeiro livro. Eu não conhecia o professor Bressa. O professor Bressa fez a apresentação do meu livro. Então, é isso, ele abre portas, né? E todos aqui estamos, né, prestigiando isso porque é prestigiar a amizade, né? Antes de mais nada, ele é o grande amigo. Agora, para concluir, ele fala, não, faça uma resenha no livro, né? Saiu hoje na Terra Redonda, mas eu não consegui fazer uma resenha. Fiz 4. O livro tem muita coisa. O que eu aprendi dele, não só... Eu não sabia, eu moro em Campinas, eu não participei, não tive essa sorte, né, de participar do dia a dia. Mas, por exemplo, a capa do livro. Eu não sabia que ele apreciava arte plástica. Eu também apreciei, nunca conversamos sobre isso. Aí hoje eu resolvi pôr uma camisa de homenagem às plásticas. Meio abstrato. Vamos curtir junto. E inúmeras coisas. Eu não sabia que você era evangélico. Nunca fiz, né? O primeiro economista que eu conheço evangélico. E foi assim, páginas e páginas. São muito bons os ensaios, né? Todos. Gostei de todos.
e muitos de ideias. Não é só elogios, não. Tem discordância, tem crítica, porque ele sempre foi aberto ao debate. Ele é uma pessoa plural, aberto para o debate, que é a maior qualidade que o intelectual pode ter, principalmente no Brasil, onde não existe pluralismo em debate econômico. Então, eu agradeço a sua amizade para sempre, Zé Márcio. Boa noite a todos. É difícil falar depois de que tantas pessoas já falaram sobre não só características, como qualidades muito marcantes do Zé Márcio. Então, eu além de celebrar o fato de que ele realmente é uma pessoa que agregadora, que traz amigos, que faz amigos, eu vou tentar falar de algumas qualidades que, acho eu, ainda não foram suficientemente destacadas, né? Troca para esse aqui. Troca por esse? Isso. Tá ok. Bom, a primeira delas é que ele realmente é um apreciador da retórica, né? Ele gosta de debater, né? Gosta de convencer os outros, né? Então eu acho que muito mais do que uma posição metodológica, né? É uma posição da personalidade dele. Eu acho que ele tem uma grande satisfação em discutir e convencer as pessoas, seja lá do que for, né? Seja do campo que for, ele tem um grande, enfim, essa grande qualidade de provocar o debate, etc. E eu conheço isso, eu estava dizendo já, esse ano faz 40 anos que eu conheço o Zé Márcio, né? A gente começou dando aula numa outra escola, né? Depois ele foi professor aqui no Departamento de Economia da Escola de Administração, né? E criou uma série de fatos que outro dia a gente relembra, né? Alguns bastante peculiares, mas isso fica para um outro momento. Tá? E uma outra característica do Zé Márcio que eu também gostaria de ressaltar, além desse amor pela retórica, é a sua capacidade de fazer coisas ousadas, né? Eu próprio, né? Eu acho que algumas das coisas mais ousadas que eu fiz em toda a minha carreira profissional, o Zé Márcio estava lá trabalhando, empurrando, incentivando, né? E para mim foi muito proveitoso, inclusive de coisas que eu jamais imaginaria que fossem possíveis realizar, né? Então, e esses aspectos, né, ligados a essa capacidade do Zé Márcio de agregar e de trazer, de fazer amizade com muitas pessoas, é algo que me chama muita atenção e que mostra essa pessoa um tanto ímpar que o Zé Márcio é, né? E aí você pode pegar as realizações, as coisas que ele fez como professor e em outros campos, né? Como negociante, como político, como, enfim. E aí tem outras, como pensador, aí tem várias facetas que nós poderíamos relembrar, né? Para essa celebração do Zé Márcio. Tá? Então, Zé Márcio, eu queria, para concluir rapidamente, aqui deixar o meu grande abraço, e eu estou realmente emocionado de estar aqui e estar celebrando esses seus 70 anos, tá? Meus parabéns. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu tenho certeza que para nós que estamos aqui uma alegria, pelo menos tão grande quanto é para o Zé Márcio, né? Poder partilhar esse momento conosco. Giba, fala o teu nome e de onde você é, né? Sou Gilberto Del Lima, lá da FEA-USP, e conheço o Zé Márcio há pelo menos uns 30 anos, mais ou menos por aí. E aí certamente a gente poderia relembrar, né, Arthur, várias histórias, quer dizer, assim como o Arthur, eu fiz coisas inimagináveis a priori, né, com o Zé Márcio, todas no limiar ali da irresponsabilidade até, mas nunca atravessando essa linha, né? O Zé tem essa coisa que ele sempre falava, né? Eu chego até a cerca, mas eu não pulo a cerca.
Mas ele arriscava e nos colocava muito próximo ali quer dizer, ali de se cortar, né? Mas, quer dizer, com esse espírito de contenção, quer dizer, ao mesmo tempo um espírito de aventura, mas de contenção. Em algum momento baixava algum espírito conciliador ali na cabeça do Zé, ele acalmava, ou ia embora para casa, ou ele começava, digamos, contar coisas passadas, mas sempre essa coisa bem volátil, né, Zé? Mas várias histórias que a gente poderia contar, mas eu acho que tem duas passagens que eu quero falar que eu acho que ilustram um aspecto do Zé que eu acho que é frequentemente mal interpretado por quem não o conhece tão bem quanto nós. Uma delas, o Bresser, talvez vá se lembrar, né? Eu conheci o Zé Márcio no primeiro curso que eu cursei com o Bresser, eu tinha acabado de chegar aqui no mestrado, aquele de tendência declinante da taxa de lucro. Tivemos digamos, alguns embates naquele momento, né? Em relação à teoria do ciclo do Kalecki, por exemplo, enfim, mas essa é uma outra questão. Tá? Mas aí logo eu me aproximei do Zé por esses inúmeros atributos que todos aqui poderiam dissertar longamente, né? É um cara fascinante, sedutor, atraente e que você se aproxima quase que de forma magnética, né? E aí ficamos muito próximos, estudando juntos, etc., fazendo coisas juntas. E aí eu não lembro em que contexto, Bresser, você comentou comigo o seguinte: como é que você consegue conviver com o Zé Márcio, com as confusões que ele apronta, o cano que ele te dá com tanta frequência? Aí eu falei, não, é verdade, Bresser, é difícil conviver com o Zé Márcio, mas é com certeza alguém que me deu, até hoje, foi um dos caras que até hoje me deu o maior estímulo, apoio, incentivo, espírito de amizade, de companheirismo e carinho verdadeiro mesmo. Então, quer dizer, esses furos do Zé Márcio são coisa muito pequena perante tudo aquilo de bom que ele me ofereceu, me oferece e que me faz super bem. Tá? Mas tem um aspecto, por que o Zé Márcio dá tanto cano, ou dava pelo menos, imagino que continua dando, tá? Porque ele não consegue dizer não. Para ele é muito difícil se separar de pessoas com as quais ele tem proximidade, carinho, etc. Então, se ele está indo para encontrar alguém, pode ser um amigo próximo, se ele esbarra com outro amigo e esse amigo faz algum comentário que o sensibiliza, o Zé Márcio fala, não, vamos comer uma pizza, vamos não sei o quê. Então não é que ele dá o cano, é que ele tem uma dificuldade gigantesca de dizer não. Ele não consegue, ele viola frequentemente aquela lei básica de que o mesmo corpo não consegue ocupar vários lugares no espaço ao mesmo tempo. Tá? Mas mentalmente ele tenta, tenho certeza. Mas tem um outro episódio que eu acho que, digamos, revela também isso, né? Isso mais recentemente, né? Talvez uns 15 anos atrás, um belo domingo, eu e meu pai estávamos almoçar lá no Galinheiro Grill, aqui na Inácio Pereira da Rocha. Parei o carro em frente, parei o carro ali na Morato Coelho. Coincidentemente, Cirã, em frente a um dos então empreendimentos do Zé Márcio, a famosa pizzaria na Morato Coelho. Tá? O Zé Márcio, quando me viu, não sei se ele me viu ou coincidentemente saiu, e aí viu que eu estava estacionando o carro, tá? Aí o Zé Márcio saiu com uma garrafa de vinho. Não, onde vocês vão? Falei, não, Zé, vamos almoçar no Galinheiro Rio. Ele já conheceu o meu pai de longa data. Fomos lá. Bom, isso era umas 2 horas da tarde. Esse almoço se estendeu até mais ou menos, o que, Zé? Umas 7 da noite, por aí. 7 e pouco da noite. Super gostoso, super delicioso, histórias mil. Meu pai adora o Zé Márcio, mandou um grande abraço para vocês, Zé. E aí, às 7 e pouco da noite, a hora que a gente está indo embora, eu e meu pai, porque o Zé Márcio, por ele, continuaria ali. O Zé Márcio, não, é bom a gente terminar mesmo, porque eu combinei de almoçar na casa do meu cunhado. Eu falei, Zé, mas são 7h30. Falei, não, mas não sei o quê. Mas assim, de novo, quer dizer, eu senti o carinho verdadeiro, ele nos viu, ele ficou sensibilizado de reencontrar o meu pai e simplesmente não conseguiu honrar o compromisso que ele tinha agendado de almoçar na casa do cunhado. E ficou conosco. Eu pensei que você fosse contar a visita que eu fiz em Salto Belo.
Não, essa a gente conta numa outra hora, que eu também não quero monopolizar aqui a atenção. Mas assim, tem vários casos que a gente poderia relatar aqui, mas eu pensei esses dois porque eu acho que revelam esse enorme carinho que o Zé Márcio tem pelas pessoas, esse enorme apego que ele tem, que se traduz numa enorme dificuldade de se desapegar das pessoas, no fundo, né? Então ele precisa do convívio delas, ele convive com elas de uma maneira tão intensa que ele quer usufruir disso o máximo que ele puder. Ele fala que várias pessoas são uma força da natureza, Zé, mas você é também uma força da natureza. Em particular da natureza emocional. Em particular do carinho. Em particular do afeto. E é por isso, Zé, que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Estou extremamente feliz de ser seu amigo, conhecê-lo e poder te dar um beijo no coração sempre que eu lembro de quanto que você representa para mim. Eu conheço o Zé Márcio desde 2000, quando eu entrei aqui no mestrado, na FGV. Portanto, convivo com ele há 25 anos. Vocês podem fazer a conta da quantidade de canos que eu já tomei do Zé Márcio. Talvez eu seja um dos recordistas. Eu também tenho uma tese sobre por que o Zé Márcio está cano. O economista tem tese sobre tudo, né? A sua tese é que ele não consegue dizer não. Eu acho que estou de acordo com essa tese, mas eu acho que a tese, na verdade, tem uma esfera mais profunda, que é a seguinte esfera: o Zé Márcio, ele mergulha de maneira tão aprofundada, tão apaixonada em tudo que ele faz, que ele é incapaz de mudar de atividade. Então logo ele inicia uma atividade, ele não consegue mais mudar aquela atividade. Por exemplo, eu vou almoçar com você com seu pai e ficou até 7 horas da noite. Ele cancelou o almoço dele, cancelou aquilo que ele tinha para fazer, e aquilo virou, enfim, ele vive um momento de maneira tão intensa que ele é incapaz de postergar aquele momento por qualquer outra coisa que seja, né? E na verdade ele é vítima disso, né? Depois eu até fui entender melhor o Zé Márcio depois que eu casei com uma artista plástica. Minha mulher é artista plástica e talvez até influenciado pelo Zé Márcio tenha casado com uma artista plástica. Ele tem esse lado artístico, de produção artística, mas na verdade ele é um artista, né? E o artista, ele é vítima da sua sensibilidade. Ele não consegue fazer outra coisa que não aquela. Então, se o Zé Márcio está fazendo alguma coisa, esquece. É aquilo ali que ele vai fazer. Não existe nenhuma outra alternativa. Então, essa maneira dele de viver de maneira explosiva, né, cheia de potência, né, que o Nietzsche chama até do jeito de viver da criança, né, que é o jeito mais potente de se viver, né, vem desse lado artístico dele. Então, isso que eu acho que inspira tanto no Zé Márcio. Quando eu comecei a ter aulas com ele, eu fiquei absolutamente apaixonado por esse jeito de ser do Zé Márcio, né? E também do jeito que ele lida com a economia. A economia para ele é um negócio absolutamente apaixonante, né? Então, ninguém fica 36 horas lendo um texto do Perso, tá certo que é do Perso, mas 36 horas lendo um texto, mesmo se atento aqui para você, assim, só é capaz de fazer isso que é absolutamente apaixonado por aquilo. Então, essa característica do Zé Márcio eu acho que é fantástica, e foi isso que influenciou tanta gente, me influenciou e me inspirou. Então, no fundo, para mim, o Zé Márcio é um artista, em primeiro lugar. Ele é um artista. Depois ele é um economista, mas eu acho que essa intensidade dele é edificada por isso, né? E por isso que ele é uma pessoa tão fantástica, né? E tem sucesso em tantas esferas, né? Que estão todas elas demonstradas aqui nesse livro, né? Então eu queria só deixar esse relato aqui de agradecimento ao Zé Márcio, né? Dizer da minha felicidade de poder participar do livro, poder participar dessa mesa aqui, das duas pessoas que mais me influenciaram na vida aqui, que foram o Bresser e o Zé Márcio Dedo. Então fica aqui o meu registro de agradecimento. Zé, você pode dar cano à vontade aqui, perfeitamente compreensível. O artista, ele tem a oferecer tudo exceto a pontualidade, e que bom que assim seja, né? Porque isso daí é da sua virtude. Obrigado, Zé. Bom, meu nome era Francisco jornalista. Eu não tive a sorte de conviver com o Zé Márcio como os outros aqui tiveram. Com o Bresser, já uma boa convivência. Mas uma coisa que me ajudou muito, quando o Paulo fala do Zé Márcio é artista,
Quando eu comecei na economia lá atrás, você pegava as teorias econômicas. Eu lembro de uma conversa bem comecinho da minha carreira, que o Carlos Brandão, o Banco Central, falava: o que política monetária funciona? Porque quando aumenta os juros, o verdureiro do Ceasa percebe realmente os juros, ele reduz o preço das hortaliças, coisa estranha antes. Depois, com o tempo, como o jornalismo permite você curvar em vários cargos, você começa a perceber a importância de conhecer outras formas de pensamento. A física é fantástica. Quando você pegava a economia, mesmo muita coisa de ciências sociais, é tudo progressivo, né? Eu lembro Monteiro Lobato, quando, naquele livro, um dos livros dele de ficção, lá, que ele falava: o futuro corresponde ao passado, que você assume o presente, mas não ao futuro. Daí você vai conversar com o físico fala: não. Aí quando você muda uma pecinha aqui, é um outro bicho que surge nessa história. Daí você começa a descobrir a importância de outras formas de pensamento. Estou falando do dia a dia do jornalista, não do intelectual acadêmico, né? Daí você começa a perceber que tem a microeconomia, as análises setoriais que passavam distante aí das grandes formulações macroeconômicas, de estabilização e tudo. Daí, no meio do caminho, você descobre um outro jeito que é a questão da análise de sistemas aí. Aqueles primeiros sistemas que eram montados, que você tinha peças separadas que você ia juntando para construir cômodos diferentes. E daí, quando você chega no Zé Márcio, aí o Zé Márcio ele passa por todos esses pontos, pela economia, pela lógica, pelas ciências sociais, pela sociologia. E esse conhecimento integrado aí é a alma do artista. Isso aí não é só conhecer, é a capacidade de combinar formas de conhecimento, que é algo muito raro. Quando você pega o direito, às vezes você pega um sujeito e fala: o grande constitucionalista. Daí você vai ver, o constitucionalista tem que ter noção de ciências sociais, de antropologia. Daí você fala: mas ele não manja nada. Então, digamos, essa capacidade de juntar vários setores da inteligência aí que caracteriza a alma do artista. Quer dizer, não basta só o conhecimento, é preciso uma baita criatividade. E quando você junta tudo isso numa capacidade de agregar, que tem o Zé Márcio aí, você tem uma figura ímpar aí, aliás, duas figuras ímpares aí, que o meu amigo Bresser Pereira também ele tem esse caráter agregador aí. Então o Zé Márcio é isso, é o amigo que aprendeu, que ensinou como que você junta diversas formas de conhecimento para chegar a uma síntese artística aí. Eu me esqueci de falar do artista. E vários agora falaram, inclusive na CIF aqui, que o Zé Márcio é um artista. E, de fato, ele é um artista. Ele é um bom pintor e um bom escultor. Eu prefiro o pintor do que o escultor. Mas eu tenho uma quantidade enorme de obras dele. Eu tenho 2 paredes paredes pequenas, não são paredes grandes, porque ele faz quadros pequenos. E tenho 2 paredes, uma em minha casa e outra na minha casa em Biúna, só com obras do Zé Márcio. Mas isso é pouco, porque eu tenho em vários outros lugares da casa, eu tenho as obras do Zé Márcio. Em Paris também. Tem em Paris também. Quer dizer, então, né, e a minha mulher, que é mais exigente do que eu, ela gosta das obras também. Então, de forma que fica aqui o registro, que é muito importante. Obrigado. Meu nome é Patrícia Cunha, eu estou assim, muito feliz de estar aqui, tenho uma gratidão enorme para o Zé Márcio, ele me acolheu em momentos muito difíceis, eu conheci um monte de pessoas, né, os que estão aqui presentes, a maior parte deles com o Zé Márcio. Eu tenho uma parede pequena, não tenho tantos livros como Bresser, tantas obras de arte, mas elas são lindas, elas estão na minha casa, numa parede do Zé Márcio, especial, para eu lembro e estou com ele. Eu tenho uma tese diferente do Giba e do Paulo Gala com relação a como o Zé Márcio funciona. Quantas teses existem sobre o Zé Márcio, né? Eu acho que ele sempre chega. Se você não puser restrição de horário,
ele vai chegar. Né? Então, assim, então não ponha restrição. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser no outro dia, mas ele vai, ele não falha, gente. Eu demorei para aprender isso, né? Eu tive ciúmes dos meninos, né? Vocês devem ser, eu sou aqui a representante feminina, né? Eu tive muitos ciúmes dele durante muito tempo, né? Por causa da amizade, era diferente com os meninos que era comigo, mas eu aprendi também, o Zé Márcio pode tudo. Comigo, né? Eu tenho um amor intenso por ele, uma gratidão, né? Aprendi muito, ele socorre em todos os momentos. Até né? Tô morrendo de saudades do Mangaba, que o grupo se reunia e a gente estava junto, enfim. Eu sinto só isso, saudade de encontrar mais e discutir mais, porque o Zé Márcio, quando ele quer, ele aparece, quando ele não quer, ele sobe, né? Enfim. Mas ele pode, porque quando ele vier vai ser demais, a gente vai estudar, a gente vai ler, eu vou aprender muito, ele vai permitir, enfim, que eu tenha contatos com coisas que eu não esperava. Vai vir um convite para ir na Casa do Saber assistir um artista plástico contando assim. Zé Márcio convidou, eu vou, né? Enfim, não pergunto o que é. Enfim, acho que eu conheci o Pércio assim. Uma vez eu estava no restaurante e de repente o Pércio entrou. Eu falei, eu acho que ele vai almoçar comigo. Daqui a pouco chegou o Zé Márcio, foi assim, né? Essas coisas. Zé Márcio, essa pessoa é querida. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom. Faz tempo que você não me manda uma música, né? Ele manda música. Eu gosto quando ele canta de madrugada, né? Quando ele manda cantando, né? Mas às vezes ele manda Roberto Carlos, ou a Gal Costa, ou Marisa Monte, eu já fico feliz, assim. Bom, gente, para não me emocionar mais, né? Obrigada. Parabéns, Zé. Bom, para pegar o gancho aqui da cantoria, estou um pouco cansado hoje, porque ontem o Zé Márcio me ligou 15 para meia-noite e desligamos o telefone 2 da manhã. Muita cantoria, muito Schumpeter, Roberto Carlos, Clarice Lispector, aquela maluquice de sempre, né? Mas eu me sinto muito honrado de estar aqui e sinto que eu sou muito sortudo também, porque eu conheço o Zé Márcio há pouco tempo. Conheço o Zé Márcio no final de 2023, o professor Alessandro Ottaviani, da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, né? Eu não sou economista, sou advogado, dá um curso de economia política, do qual eu sou monitor, e disse certa vez, olha, Zé Márcio vai estar aqui. Zé Márcio Rei, já ouviu falar? Eu já tinha ouvido falar, era fã por causa de uma live que o Gabriel, o Paulo e o André Roncalha fez, a Rigonomics, né? Enfim, que ele começa ali a live de uma forma entrada maravilhosa, triunfal, e já gostava muito dele, já tinha ido conversas com economistas brasileiros e fiquei ali nas arcadas esperando ele chegar. Aí Zé Márcio chega com uma cabeça de dente de alho, falando, me deu uma desinteria aqui, quase que eu lambim, e com uma sacola cheia de textos, sacola plástica sempre, né? Lotada de textos. Olha, tem como distribuindo aí para a turma e tal? Aí fui distribuindo. Depois levei ele até um lugar lá que ele pediu para conhecer. E foi falando já sobre a Bíblia, né, para mim. Olha, a juventude deve se preparar para a velhice e para a morte. Desde a primeira vez. Ele fala isso quase toda semana para mim. Mas isso veio desde a primeira vez. E depois ele deu uma aula maravilhosa. Me lembrava um disco chamado A Cena Muda, um disco da Betânia, em que ela vai emendando uma música na outra. E Zé Márcio emendava Boudin, emendava Celso Furtado e falava de todos com muita admiração, com brilho no olhar. Isso que me chamou muita atenção, como ele consegue gostar de gente tão diferente e de forma tão sincera ao mesmo tempo. E depois fomos a uma pizzaria em Higienópolis e eu jamais me esqueço disso, porque eu tirei um livro que eu tinha dele, pedi uma dedicatória. Eu sou colecionador de dedicatórias, gosto muito, mas a que eu guardo com o maior carinho é a dele, porque depois de gente cantar bastante na pizzaria, conversar bastante, pedi, por favor, professor, o livro aqui, né, de oratória, eu gosto muito, tem como fazer uma dedicatória? Ele fez a seguinte dedicatória na primeira vez que estivemos juntos. Ao Caio Zanin, amigo e um filho que eu gostaria de ter tido. Um abraço, Zé Márcio Lembro. Isso mostra a generosidade do Zé Márcio.
que desde a primeira vez já teve essa grandeza de coração. Zé Mário, a gente não pode cantar aqui agora se todos fossem iguais a você, que maravilha viver, né? Vai ficar meio cafona. Mas eu queria te dizer o seguinte, e você sempre me diz, né? Homenagem se faz em vida, Caio. Então eu quero prestar minha homenagem aqui dizendo o seguinte, se todos fossem iguais a você, o mundo ia ser muito mais louco. Mas seria um mundo muito mais culto, muito mais interessante, muito mais generoso. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, Zé. Obrigado. Bem, antes de passar a palavra para o homenageado, né, que acho que vai tentar falar alguma coisa, né? Mas o Paulo também quer complementar alguma coisinha antes. Eu gostaria de falar rapidamente como é que foi o processo de fazer, né, a costura do rego, né, como saiu aqui nos seios. Mas foi um processo muito legal, porque eu primeiro travei contato com os textos que já existiam, né, uma leva deles foi produzida 5 anos atrás. Acabou sendo um trabalho 50 mãos, não estou exagerando, somos 25 autores aqui contribuintes nesse volume, que ficou não só divertido, folclórico, mas ele tem muita reflexão interessante, válida, densa, eu diria importante, além, obviamente, de um registro de todo o carinho e emoção que você suscita, né, não só entre os autores, mas acho que você, sem dúvida nenhuma, é o professor mais querido que eu já conheci em toda a minha vida. Acho que ninguém contestaria. E olha que nós temos professores aqui, né? Não precisa nem dizer. Mas realmente, Zé, você se destaca. Acho que basta dizer que, ainda que, bom, nós temos presidentes, ex-presidentes, ministros, ex-ministros, você não ocupou nenhum cargo dessa magnitude. No entanto, foi uma pessoa como você, né, que atua em tantas frentes, em tantos campos do conhecimento, que gerou, né, um livro de homenagem escrito para você. Muitas outras pessoas gostariam de ter escrito, e conseguiu juntar, né, essa plateia mista que temos, né, alunos, ex-alunos, orientandos, amigos, familiares, chegou aqui, eu li, netos, netas, né? Então é só você que é capaz de juntar tudo isso, mas foi um processo muito legal ter feito isso. Eu queria destacar que a capa, como foi mencionado, aliás, está registrado no livro, foi uma ideia do professor Bless, usar uma das capas. A execução foi do Flávio. Flávio está aqui? Aí, Flávio. O Flávio me ajudou em toda a diagramação, ele foi um parceiraço para arrumar a fotógrafa, para arrumar a revisora. A gente se falava em horários pouco convencionais. Quer dizer, o espírito do Zé, eu acho que você não conheceu o Zé Márcio pessoalmente, no entanto, você captou, né, toda essa aura envolvida aqui. Então, foi para mim um processo delicioso, algumas ligações também fora de hora, né, Zé Márcio? Mas sei como é delícia. Eu também ia fazer um pedido, Zé Márcio, eu sei que você vai falar agora, mas só para ajudar a comprovar minha tese aqui, que pode ser artista, eu pedi para você cantar um pouquinho da texto que você se Boa. Eu sei que é um abuso da minha parte, mas se você puder, toca cantar um pequeno trechinho, que tem muitas pessoas que não conhecem esse lado de verdadeiramente artístico. Eu morri de insistir, Paulo, para o Caio, que também é um músico, um artista de primeira, para fazer um número aqui, mas os músicos antigos, o Zé Márcio vai soltar. Vamos lá. Não, agora? Já? Você vai falar primeiro. Não. Aí depois a gente vai assistir você de lá. Todo mundo vai para lá e a gente vai assistir. Bom, primeiro eu queria registrar que eu estou extremamente feliz de ver todos vocês aqui. Cada um de vocês são pessoas que eu gosto muito, por uma razão, por outra, não importa, todos. Estou vendo ali o seu Carlos também, motorista do Bress, outro querido. Eu estou muito emocionado. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que foi o Caio, o senador que lembrou. Eu, quando tinha 11, 12 anos, eu
Paulinho, senta, Paulinho. Você vai ter que falar também. Aliás, vem cá, Paulinho. Fala você primeiro, aí eu vou pegar energia aqui. Vem. Aí você fala, eu vou pegar energia. Eu estou muito emocionado. Eu prometo falar e falar pouco. Fui preso na Raposo Tavares. Primeiro eu errei porque achei que era 19h30, depois, quando acordei, falei, pô, descobri que era 18. Aí um sufoco, né? Corrência e tal. Mas consegui chegar, aí chego, Zé Márcio me apronta essa. Né? Bom, o que eu posso falar? Eu vi recentemente uma live do Paulo Arantes com João César, carioca, né? E o João César falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó, nós não reverenciamos nossos pais. Falei, aquilo me impressionou, porque na internet todo mundo é maravilhoso, lindo, né? Não tem ninguém especial, todo mundo é especial, portanto ninguém é especial. Aquela mediocridade, aquela coisa horrorosa. E, então, com base nessa estica do João César, eu quero primeiro parabenizar os organizadores do livro, que estão reverenciando o colega, e reverenciar o pessoal que escreveu. Todos nós estamos reverenciando, estamos saindo do senso comum e reverenciando um colega. Quem é esse colega? Esse colega do Zé Márcio é um cara muito especial. Por que ele é especial? Primeiro porque ele consegue ter relações longevas, afetivas, de amizade. É um cara que anos e anos com as pessoas, todo mundo gosta dele, todo mundo quer chapa dele e tal. Que é um caráter muito humano, né? Entendeu? O Zé Márcio é um cara humano. Além do mais, o Zé Márcio foi à frente. Ele deu mais um passo. Porque o Zé Márcio tem obsessão pelo conhecimento. O Zé Márcio, ele é louco para conhecer as coisas. Tudo que aparece de novo, ele vai para cima, quer saber e tal. Então, esse pai dele é um cara absolutamente especial. Razões longevas, conhecimento, não importa de onde vem, qual é a linha, certo? Então, o Zé Márcio é um cara especialíssimo. Por isso eu fiquei muito contente quando fui convidado para escrever, né? Porque o Zé Márcio tem uma lista imensa de amigos. E essa seleção, né, nos deixa, assim, de uma certa forma, homenageados também. Então, na realidade, hoje, eu acho que isso aqui é uma grande festa dos amigos do Zé Márcio comemorando um cara tão legal há tantos anos. Agora é comigo mesmo. Eu queria dizer que eu estou extremamente contente. Acho até que posso morrer nos próximos dias, que eu já estou realizado. Mas como eu acredito muito em Deus, tenho negociado com ele, tenho pedido, na verdade, 15 anos mais. Eu queria pedir 20 para chegar à idade do Bressa, mas isso parece que ele não vai me conceder. Mas fui pedindo 15, mas se Deus fizer uma minuta me dando 11, eu assino amanhã. Aí já teria passado a minha saudosa mãe, que foi embora com 78. Mas eu estava dizendo, antes do Paulinho chegar, que eu tinha 11 ou 12 anos e uma leitura que me fez gravar, gravei na mente, perdão, Eclesiastes. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, né? Eclesiastes de Salomão. E eu, desde os 11, 12 anos, eu me preparei para a velhice. Me preparei. E a velhice é gostosa a velhice, não? Tem muita coisa boa. Não, tem muita coisa boa. Minha filha está chegando agora, minha filha mais velha. Tem muita coisa boa.
Mas para a morte eu ainda não me preparei. Eu, na verdade, até há pouco tempo, eu tinha paura da morte. Não tinha medo, eu tinha paura. Agora já não, já admito a hipótese. Mas o preparar para a velhice me fez caminhar pela busca do conhecimento. Não, para a velhice eu tenho que obter conhecimento, sabedoria e conhecimento. E, na verdade, eu fui beneficiado por fé. Não é? Que fé é um dom. Fé não é algo que se adquire, fé é um dom. E eu tive o dom da fé. Eu não precisei, todos aqui conhecem, a maior parte conhece, a famosa aposta pascalina, né? Blaise Pascal, que ele resolve a questão de fé e razão. Então, resumindo, eu vou fazer uma caricatura, mas basicamente a mensagem é a seguinte: olha, você pode não acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, acreditar na salvação, né? Você pode não... Juízo final, julgamento, pecado original, Deus é uma trindade, né? Como Isaac Newton questionava, né? E os colegas dele falaram: Isaac, fica pianinho aí que você está no Trinity College. Então, você duvida da Santíssima Trindade, tudo bem, mas fica quietinho. Bom, mas então Pascal resolve essa questão de fé e razão, né? Mas todos vocês conhecem, ficou conhecido como a aposta pascalina. Bom, você pode não acreditar que tem Deus, que tem juízo eterno, etc. Mas conduza a sua vida de forma exemplo, como se estivesse, né? Porque ao fim e ao cabo, você vai ter uma vida digna, né? Você respeita os outros, você ama os outros, honra o seu pai, a sua mãe, não cobiça a mulher do próximo, principalmente quando o próximo estiver muito próximo. Enfim, obedeça. E se chegar lá e não tiver nada disso, você só apanhou. Agora, se você apostar que não tenha, e chutar o balde, e levar uma vida desregrada, do ponto de vista, não de horário, do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, chega lá, vai que tem julgamento, tem o juízo final, tem a condenação eterna, você se estrepou. Né? Então, aposta que tem. Você não perde muito. O trade-off não é negativo. Eu não precisei fazer isso. Eu tive fé. Eu tenho alguns episódios inenarráveis, né? Eu pensei até que a parte ia contar. Eu fui a uma lista de um irmão mais novo e ele comprou uma indústria no Canadá e aí precisou do meu aval no BRO, Banco da República Oriental do Uruguai. O Vladimir está aqui, sabe, é testemunha disso. E aí o negócio não deu certo e eu me vi devendo milhões de dólares, né? Era $1, 1 para 1, mas eu, num desespero, eu falei, eu não peguei um centavo e estou devendo 4,5 bilhões de dólares. Eu entrei num desespero. E um dia eu fui numa igreja que eu frequento, mas uma igrejinha pequena, estava até cheio, eu estava na janelinha, né? E a hora que veio a exortação, o azeite da viúva, não sei se todos, fica tranquilo que eu não vou pregar, é só chamar a atenção. E a igreja não era universal do reino de Deus. Mas veio a exortação, eu naquele desespero, Pérsia. E veio eu na janelinha, que estava lotada, veio o azeite da viúva. Não sei se todos conhecem, eu vou resumir a passagem. A viúva tinha perdido o marido, bom, senão não seria viúva. E o marido ficou devendo muito dinheiro. Na passagem bíblica não diz quanto que ficou devendo, mas era muito. E os credores vieram, falaram, seu marido está devendo um tanto, e dava mesmo, e mas você não tem como pagar. Bom, as senhoras damos uma semana, se resolve.
Senão não vão levar os teus 2 filhos. Como a Esther. Aí ela entrou em desespero e foi falar com o profeta. O profeta falou, mas você não tem nada? Não tenho nada, nada. E a dívida é grande. Mas não tem nada? Não, para dizer que não tenho nada, eu tenho um pomo de azeite. A passagem não diz quanto que tinha de azeite. Ah, você tem um pouco de azeite? Então você faz o seguinte. O episódio da fé, né? Ah, você tem um pouco de azeite? Então você vai fazer o seguinte. Você pega todos os vasilhames que você tiver e vai na tua vizinhança e pede emprestado a quantidade maior de vasilhames que você conseguir. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu azeite e vai enchendo os vasilhames. Depois você volta aqui. Ela não questionou. Ela foi na fé. Ela não questionou. E fez. E os filhos pegaram emprestado. E os vasilhames foi enchendo. Quando estava no último vasilhame, ela acabou de encher o último vasilhame, a fonte que ela tinha, que era o azeitezinho, o restinho, acabou. Traz mais vasilhame? Não tem mais. Os filhos, acabou. Esse era o último. Aí ela volta para o profeta. Falou, olha, eu fiz o que o senhor falou. Ela não duvidou, né? O fundamento é esse. Ah, você fez? Então você faz o seguinte, você vende essa quantidade, não diz ali, mas é uma quantidade enorme. Você vende esse azeite e paga a sua dívida. Então, tem alguém aqui, na exortação, você está com uma dívida grande, mas você deu um pouco de azeite. Se você crer, você vai ver um fenômeno e você vai glorificar a Deus. Eu peguei e lembrei de um terreno, o Vladimir que está aqui sabe, é testemunha disso. Eu lembrei de um terreno grande, muito grande, mas era uma pirambeira, né, Vladimir? Tapete no varal, né? Aí eu fui na diretoria do banco, doutor Leonardo Godienetti, já morreu. Falei, então, Leonardo, eu tenho uma propriedade aí para oferecer. Não, mira, o banco é muito rigoroso, hay que hacer la tasación. Pero ele estava tão já chateado, né? E ele sabia que eu era... Sim, vai contar que você me levou. Ah, depois você conta. Aí ela é testemunha também. Aí eu ofereci. Não é que aquilo valia, sei lá, não é que o banco avaliou 10 vezes mais do que valia. A passagem do azeite da viúva aconteceu comigo. E eu quitei a dívida. A Marisa está aqui, ó. Foi lá assinar, né, Marisa? Foi lá assinar. Eu quitei a dívida. No Banco da República Oriental do Uruguai. O banco dele demorou 23 anos para desovar esse imóvel, porque tem a coisa contábil, né? 23 anos. E ele conseguiu vender para o cara que havia me vendido. Então, a fé me ajudou. Eu vou contar mais uma passagem só de fé e paro de falar, porque senão vai parecer uma sessão da Universal do Reino de Deus. Uma ocasião aqui, exame médico periódico, foi feito o exame, né, periódico e tal. O médico daqui já não está mais. Não, aqui está bom. Se assustou com... Eu nem sabia que existia isso. Tem um marcador tumoral da próstata, é o PSA. E tem, que é o marcador tumoral específico. E tem um marcador tumoral inespecífico, que é o CEA. Se o cara tem algum tumor, esse marcador tumoral, e o meu estava, não é que estava alto, estava altíssimo, a ponto do médico falou, meu Deus do céu, que CEA é esse? Que CEA é esse? Ele falou, bom, deve ter tido algum erro, pode estar, né? Mudou de laboratório, faz o exame de novo. Veio o CEA altíssimo e ainda um pouquinho maior, porque teve um gap temporal de 23 dias. Tal. Aí ele me mandou para um oncologista aqui da USP, Takeshi Futema. O japonês, quando viu o marcador,
Eu falei, puta, eu vou morrer daqui 15 dias. Eu vou morrer daqui 15 dias. Sim. Vou morrer daqui 15 dias. De novo, vou numa igreja. Você está aqui, praticamente condenaram a morte, mas você acredita que você pode ter a libertação? Eu acreditei, né? Me agarrei, falei, vou morrer em 15 dias, e eu queria ficar perto, né? Lembra? Queria ficar. Bom, resumo da ópera. Eu tô aqui, né? Isso já faz o quê? 25 anos. E só o último episódio. Eu usei óculos a vida inteira. Grau altíssimo. Uma ocasião, estou também na mesma igreja, não é a igreja, é o local e a fé, sei lá. E eu precisava de uma visão, né? De um problema, enfim, precisava de uma orientação. Você vai hoje receber visão. E você vai receber também visão espiritual. Espiritual. Vou melhorar a tua visão. Vou melhorar a tua visão. Bom, eu nunca mais usei óculos. Eu enxergo aos 70 melhor do que quando eu enxergava com 15 e usava óculos. Né? Então eu tenho que agradecer a Deus, os amigos que Ele pôs no meu caminho. Peço ali uma influência intelectual monstruosa com a coisa da retórica. O Presser Peneira, um pai, um irmão mais velho, um professor que eu aprendi tudo que eu sei de economia, eu aprendi com Presser Pereira. Isso que ele falou que eu fui... Ninguém fez tanto curso. E mais do que isso, a dignidade. Um dos intelectuais mais honestos intelectualmente e um dos homens mais dignos que eu conheci. Olha que eu conheci milhares de personalidades. Um dos homens mais dignos que eu conheci na minha vida. Gabrielzinho Dalípolo, um monstro. Na primeira semana de aula, ele, meu aluno, faz uma pergunta sobre o Rangel, que eu tinha a resposta, tinha essa pergunta e tinha a resposta, mas que havia estudado o Rangel 14 anos. Eu falei, você vai aonde hoje? Lembra? Você vai almoçar comigo, eu ia almoçar com o Beluso, né? E eu não sei se você lembra, eu só errei o banco. Eu falei, Gabrielzinho, você ainda vai ser presidente, eu errei o banco, eu não falei Banco Central, eu errei. Falei, você ainda vai ser presidente do BNDES, do Banco do Brasil, você é um menino brilhante. Coisa que eu falei para o Vucaio agora, recentemente, mas na área do direito. Então eu tive a felicidade de ter essas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, né? Quero agradecer a Marisa também, e sem a Marisa eu não teria, imagina, toda do jeito que eu sou. Tive 3 filhos maravilhosos, que são todos excelentes, bem formados, pessoas de caráter, e isso só foi possível por causa da Marisa, né? Claro, eu ajudei, dei exemplos de dignidade, mas sei que fui um pai ausente, né? Função das atividades, usina no Mato Grosso, sempre inventando moda, né? E eu quero agradecer porque nunca me faltou grandes amigos, nunca me faltou saúde, e quando eu perdi, recuperei, e nunca me faltou dinheiro. Estou vendo entrando aqui o meu querido amigo Luiz Antônio de Oliveira Lima, que como eu, chega sempre atrasado. Mas, Lima, uma honra você chamar. Não, eu sei disso. Lima, eu quero agradecer a todos vocês, eu amo todos vocês, todos, de coração, sem demagogia, eu não sou candidato a nada e nem vou pedir dinheiro emprestado, pode ficar tranquilo. Obrigado a todos. Eu quero que o Bresser fique aqui, porque é o seguinte, eu vou cantar uma... Eu já contei essa história, já ad nauseam, né? Uma ocasião que eu ia me encontrar com o Bresser no apartamento dele, em Paris, na Praça da Sorbonne. E eu cheguei antes, e eu estava morrendo de fome. Aí, acabei comprando um sanduíche, sentei, ali não tem praça de alimentação, mas tem uns bancos ali. Tem uns bancos. Aí, então, estava um senhor, onde está o Vitorino assim,
mais oblíquo. E eu aqui comendo, eu falei, de onde eu conheço esse senhor? É o Tucci, meu professor de física. Eu falei, não, não é. Eu conheço. Aí eu falei, não conheço. Mas reconheci, não conheço pessoalmente. É o Sérgio Endrigo. Eu falei, mas será que eu vou lá, eu conheço todas as músicas dele. Falei, vou lá cumprimentá-lo. Eu falei, mas se não for? Falei, já sei, eu vou assobiar uma música dele bem alto. Ele estava lá comigo, se for ele vai virar assim. Não deu outra, assobiei ele italiano, em Paris, ele já estava um pouco assim, uma fisionomia um pouco adoentada. Depois ele veio a falecer, né? Aí eu fui lá, Sérgio Endrigo, sou teu fã, conheço todas as suas músicas, conheço todas as suas músicas, né? E ele gozador, né? Ele falou, não conhece. Falei, conheço, canta um pedaço de um. Eu sou um mala sem alça, mas tenho rodinha, né? Aí cantei um pedaço. Hã? Quebra uma delas. Não, sim. Quebra as duas, né? Se for a mala quebra as duas. Mas aí eu peço para os amigos carregar a mala. Aí eu cantei um pedaço e parei. Ele falou, tá bonito. Continue. Então, Giba, eu cantei Canzone per te para o Sérgio Endrigo em Paris. E se você quiser me imitar, não dá mais, porque ele já morreu. Claro, cadê a música? Vamos lá. Eu vou cantar só essa, pode ficar tranquilo, tá? La festa appena cominciata e già è finita. Il cielo non è più con noi. D'autunno che darà la mano e con un bacio io la coltivo come un fiore e tu mi dirai, lembra dessa? Che sei felice come non sei stata mai. Ora tra io di noi eu devo che ci devo a te. Essa canção, o Roberto Carlos ganhou o festival de San Remo em 68, lembra disso? Vou cantar só mais uma e paro, prometo. Agora não, mas só essa e paro. Eu estava num shopping aqui, aconteceu algo parecido. Um senhor até estava um pouco mais próximo, onde está o Luizinho Gorenstein. Eu falei, é o Luiz Vieira? Não deve ser. Estava com um rabinho ridículo assim. Luiz Vieira? Não deve ser. Eu falei, aí eu fiz a mesma coisa. Assobiei, era o Luiz Vieira. E aí eu cantei uma música que eu gosto. Minha saudosa mãe gostava. Que vocês conhecem, quem tem mais de 50. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz o meu amor. Então, estamos aqui com o Kozak, que é o principal responsável por ter conseguido, né, ressuscitar essa obra. Kozak, fala um pouquinho do Zé Márcio, um pouquinho desse projeto, como é que foi estar aqui hoje, ver esse livro impresso, pronto, por favor. Puxa, obrigado, Caio. Um turbilhão de emoção, né? Porque conviver com o Zé Márcio já é uma aventura. Fazer esse livro foi uma delícia, foi um processo. O pessoal me agradeceu pela iniciativa, mas na verdade não foi iniciativa minha.
sabe que já tinham começado o processo lá há 5 anos atrás, comemoração 65, mas de fato não saiu. Então, o que a gente precisava não era de iniciativa, era de acabativa. E foi o que eu, enfim, consegui dar esse arremate, esse ponto final aí na costura do rego. Você que trouxe esse assunto, eu vou ter que falar de novo, mas foi muito legal e hoje foi um evento muito gostoso, né? Tá de volta aqui na escola, lugar que acolheu todos nós. Você não passou por isso, mas eu tenho também uma longuíssima história aqui na escola. Eu fiquei aqui 15 anos como estudante, entrei em 85, defendi o doutorado em 2001, com 16 anos de ligação intensa. Uma dupla emoção, né? Aqui homenageando o Zé, O que Zé. tem essa importância grande na sua vida, né? E nesse lugar. Exatamente, que é muito importante para ele também. Para ele. Nós fizemos questão, né, de ser aqui, né? Sim. Porque, enfim, não teria como ser em outro lugar. Mas muito bom, senador Kozak. É o jeito que ele me chama desde Exato. sempre. Olha, muito obrigado. Eu queria te agradecer também. Imagina. Porque sem você eu não teria saído, isso aqui não seria possível. Então você tem ok, não foi iniciativa, mas essa acabativa foi fundamental para a gente estar aqui hoje. Essa homenagem mais que merecida desse cara que a gente ama, né? Verdade. Com certeza, Zé Márcio merece demais, mas você também é fundamental nesse processo. Cada autor é fundamental, tem uma história com ele importante. E eu acho que o livro capta, né? Cada um conseguiu, da sua forma, expressar esse mosaico de sentimentos que todos nutrimos pelo Zé, por essa grande figura que é o Zé Márcio. Parabéns, Zé! Parabéns! Queridão. Bom, o Zé Márcio, eu conheci, ele era meu aluno, doutorado na Unicamp, mas ele fez uma coisa que poucos fazem. Ele apostou num desconhecido. Então, ele lançou o meu primeiro livro. Na época, era muito novo, assim, desconhecido. Bom, ele cuidou disso e falou, não, eu vou lançar seu livro. Era um simples site. Conseguiu o professor Luiz Carlos Bressa Pereira fazer a apresentação. Eu nunca tinha visto o Bressa, só conhecia a reputação. Então, é desses caras que têm empatia, se coloca no lugar do outro, né, e apoia os outros. Não tem nada assim de troca de favor. Né? Ele é um cara que se dispõe à amizade, à sinceridade e tal. Então, virou meus amigos, apesar de encontrar poucas vezes nesse período todo, mas quando encontro é uma festa. Eu gosto muito dele, é uma pessoa muito divertida. E sobre o livro, né, que eu fiz uma resenha. Aí entusiasmei, tem tantas ideias boas, eu acabei fazendo 4 resenhas. Aí ele estava curioso, manda um. Não, eu vou te mandar as 4 logo. E aí falou, você é uma máquina. Ele elogia, assim, né? Você tem uma inteligência rara. Ele faz coisas que eu nunca escutei ninguém falar. Exato. Então, finalmente alguém me conheceu. Mas aí eu brinco ele. Eu não vou. Eu acho que até no podcast contigo, né? Que fala assim. Eu não vou fazer uma ego trip. Eu vou fazer um rego trip. Então, você fala, não quero fazer um rego trip. Então tem muitas histórias com ele e eu vim caminhando de onde eu estou hospedado aqui, eu fico pensando, vocês me perguntaram alguma coisa, o que eu vou falar? Aí eu falei, eu vou falar coisa que eu acho que vai ser inédita. É o único economista que eu conheço, considerando os grandes autores, que tem unanimidade. Ninguém fala mal. Então eu vou falar com ele assim, ó. O Adam Smith provocou, tem gente que apoia, tem gente que não. Karl Marx, muitos apoiam, muitos criticam. Keynes, Friedman, qualquer outro. Eu falei, Zé Márcio, você superou todos. Maravilha, professor. Obrigado. Meu professor e amigo, Alexandre de Freitas Barbosa. Professor, o que você tem para falar aí do nosso homenageado de hoje, Zé Márcio? Gostou da nossa homenagem a ele? Trocar uma ideia aqui. Eu achei maravilhosa a homenagem, eu achei justa, achei muito bonita. O Zé Márcio é um querido e ele tem essa capacidade de despertar amizade à primeira vista, né? As pessoas falam,
de amor à primeira vista, eu lembro do segundo encontro com ele, no café na Martins Fontes. Ele disse que eu era o mais antigo amigo de infância, o mais novo amigo de infância. Né? Então, o Zé Márcio é o meu mais novo amigo de infância. E gosto de cultivá-lo, gosto de estar com ele. Algumas vezes, eu sempre fiquei me perguntando, ele falava algumas coisas quando estava comigo e eu via ele também sempre falando com outras pessoas e sempre... Será que ele não exagera quando ele faz os elogios aos seus interlocutores? Né? Eu falava, eu não sou isso tudo. Aí eu via outras pessoas, essa pessoa não é isso tudo, mas ele tem a capacidade de olhar o melhor de nós mesmos. E ele acredita nessa caricatura maravilhosa. E eu diria que esse elogio à esperança é uma forma de amizade. Né? Ele consegue dar pra gente o melhor que a gente tem e a gente fica amigo dele e cultiva, e é um aprendizado constante. Espero continuar sendo amigo dele. Estou muito contente de ter vindo nesse dia de estar com vocês aqui. Maravilha, professor. Obrigado, querido. Luiz, o que você achou da homenagem para o Zé Márcio? Olha, foi uma homenagem muito justa. Eu conheço ele há poucos anos, não mais que 3 anos, e realmente é uma pessoa encantadora que agrega todo mundo que puder, e tem sido um prazer conviver com ele, mesmo que não regularmente, e espero que ele viva mais uns 20 anos, pelo menos, né? Eu não sei se vou viver 20, mas eu sou mais velho que ele. Mas foi ótimo e vou ler com prazer o livro. Maravilha, obrigado, Luiz. Ministro, Zé Márcio, 70 anos, homenagem a ele. Se tiver como dar uma palavrinha, Zé Márcio, desde quando você conhece ele? Se tiver como aqui elogiar, criticar também, espaço aqui é livre, a palavra é sua. Você sabe que nós temos muitos professores na vida, né? Mesmo que não tenha sido aluno. O Zé Márcio do Rego é um deles. Nesses últimos anos nós temos interagido muito sobre o Brasil, que é o nosso sonho comum. Aliás, acabei de ver essa figura histórica ali, que sempre me emociona, o professor Brás Pereira. E o Brasil está precisando disso, posturas de pensamento. Nós precisamos cuidar do destino do Brasil, independente das nossas divergências políticas, partidárias. Acho que o momento histórico que o Brasil, o mundo está vivendo, exige isso. Então, essa questão de estar presente aqui para dar esse testemunho. Primeiro, fazer uma homenagem ao Zé Márcio Rego. Eu estou chegando nos 80, mas ele nos 70. E também a minha presença marcar essa vocação que eu tenho para unidade, aliança, conciliação, buscar consensos, que é que o nosso Brasil precisa. Bom, estou aqui com meu amigo Natan Cacheta. Natan, o que você tem para falar aí do Zé Márcio? O que você achou da nossa homenagem a ele? Você que está sempre lá no podcast Conversar, né? Ao lado dele. Uma palavrinha aí em homenagem ao nosso mestre. Pela generosidade do Zé Márcio, eu virei meio sócio lá, né? Viramos. Viramos meus sócios de lá. Mas o Zé é uma figura... Eu o conheço há pouco tempo, mas é uma figura fantástica. Assim, como eles disseram, é uma figura apaixonante. Você fica absolutamente... pregado pela figura dele, é sensacional. E o livro é merecidíssimo, né? Poucas pessoas passam por várias vertentes ideológicas como ele passa, com tranquilidade, sempre dialogando. Então é sensacional. E ele tem uma contribuição muito importante para o debate no Brasil. Ele foi em todas as tendências ideológicas, com várias gerações, promovendo o debate na economia, na filosofia, na história. Isso é raríssimo. E pessoas assim a gente tem que enaltecer, porque no mundo onde as divergências reinam, quando a gente consegue encontrar pontos de convergência, a gente tem que sempre enaltecer. O Zé é um pouco disso. Maravilha, Natan. Obrigado. Bom, estou aqui com meu amigo Murilo Tambasco. Murilo, falar um pouquinho do Zé Márcio, né? Você, tal como eu, não fomos alunos formais dele, né? Mas somos alunos na vida, né? No Mangaba e tudo. Falar um pouquinho do professor, o que você achou da homenagem? Eu acho que o Caio colocou perfeitamente bem essa questão de ser aluno formal do professor, né? Porque
uma vez que você conhece o Zé Márcio, você se torna amigo e aluno dele, né? Eu sempre digo que ele é um professor em essência que transmite sentimentos como alguém transmite sentimentos em um abraço. Porque cada segundo, cada história, e ser amigo dele é sempre a história, né? Sim. É um aprendizado. Não só de economia, não só de retórica, mas de tudo. Da vida, do envelhecimento, que é uma parte muito importante para ele. Então, acho que o meu relato só pode ser esse. Ser amigo do Zé Márcio é ser um eterno aprendiz. Maravilha. Uma palavrinha também, gostou da homenagem? O que você tem para falar do nosso professor? Eu acabei de iniciar o curso de economia, né? E eu acredito que essa homenagem me tocou muito. Até porque, mesmo não sendo aluno formalmente, igual o meu irmão e a você, Caio, eu me inspirei muito a iniciar, a começar essa jornada muito no Mangaba, que foi algo muito proporcionado pelo professor José Márcio. Então foi algo que eu estava me sentindo muito envergonhado naquele dia, mas ele veio, me acolheu, me abraçou, me chamou de tambasquinho, né, por causa do meu irmão. Então é algo que me tocou profundamente, me emocionou muito essa homenagem feita a ele. Eu espero conseguir chegar um dia a ter essa trajetória igual a dele e me inspiro muito no professor. Professor, então chegamos ao final do evento aqui. A gente queria uma fala final do senhor. O que o senhor achou do evento? Foi emocionante? Olha, o livro já quase me mata de emoção. E eu estava muito preocupado. Eu sabia que essas feras viriam. Isso aí não tinha dúvida. Sabia até que o Zé, meu amigo Zé Dirceu, que é um monstro na política, não na economia, sabia que viria. Mas o meu medo não era deles vinham, como é que é, se eles viriam ou não. Não era esse o medo. O meu medo é a quantidade de pessoas. E quando deram a solução do auditório, eu falei, puta, é melhor. Eu falei 10 vezes para o senador, é melhor sobrar, sair gente pelo lado. Falava ou não falava? Falava. É melhor do que ficar vazio. Aí fomos naquela sala que eu achei uma merda, desculpa. E aí o Bedel Marcão, que sempre tratei bem, Sim. você viu? Ele não foi assim? Vi. Falou, professor, nem combinei nada com ele, eu vou arrumar uma sala melhor. Puta, quando eu entrei aqui branca, olha o tamanho dessa sala. Eu falei, tá. Aí eu aliviei. Eu falei, eu vou fazer um mesão e todo mundo que está no livro vai falar. O segredo foi isso. O segredo do evento foi uma sala menor, que comportou todo mundo, sobrou uns lugarzinhos que é bom, o que é bom, mas encheu. E todo mundo que estava aqui falou. Quer que eu falo? Um evento histórico. Não para mim. Não para mim. Pelas pessoas e pelo livro, um evento histórico. E você também me ajudou muito, porque o que eu ligava para ele, escuta, não, professor, faz assim, eu vou falar com o Edu, não sei o quê, puta, 2 da manhã, o Caio, não, fica tranquilo. E aí depois vai para os rolos, né? Os rolos. E não, faz assim, faz assado. Aí canta, né? Então, um assunto outro. Aí canta. Aí ele começa a falar as palavras em latim, que ele sabe mais latim que eu, né? Eu sei latim, ele sabe latim. E, puta, mas esse menino é um fenômeno. Esse menino... Bom, aquilo que ele falou é verdade. No primeiro dia que eu te conheci, eu falei, eu queria ter um filho assim. Foi ou não foi? Foi. Aí eu resolvi adotar ele como filho. Esse menino vai longe. Obrigado a todos vocês. E esse meu cunhado, deixa eu deixar registrado, largou Boa Esperança. Você conhece essa música? Qual? Serra da Boa Esperança, esperança que encerra. Música. Vai. No coração do Brasil. Você perdeu. Você vai no parque. Terra da Boa Esperança, esperança que encerra. No coração do Brasil, um pedaço de terra. Eis a hora da Deus, eu vou embora, deixo a luz do teu olhar. Adeus.